Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Estamos quase no Natal. Quase. Eu adoro esta época. É a época em que toda a gente se junta à mesa para estar com a família. E eu adoro juntar-me à mesa e estar com a minha família. E adoro especialmente comer, que é uma coisa é uma coisa que te dá bastante prazer. Não é? Me apraz. Que te apraz bastante. Comer, beber. Que exagero. Bem, vai haver peru, bacalhau, filhoses, bolo rei, enfim, tudo e mais alguma coisa. Mas também vai ser a altura em que os melhores serviços e os melhores talheres saem das gavetas, são limpos para servir. Cada um serve o que tem melhor em casa. Se não é no Natal, que nem cá de ser. Eu gosto especialmente do esforço que tu fizeste para poder dizer melhores serviços. Não, mas é para falar disso que estamos aqui hoje. Para falar de talheres. E afinal, conta-me tudo. Quando é que começámos a usar os talheres, meu sábio querido marido mistério? Alguns de nós, nunca. Porque cada vez que te vejo à mesa com um osso dentro costo na mão, tenho dúvidas que tu já tenhas descoberto o garfo e a faca. Portanto, eu acho que em alguns casos... Tem muito piada aqui num dentinho. Claro que há pratos... Em alguns casos... Há pratos que têm que ser comidos à mão, como é óbvio. Então tu comes ameijas com garfo e faca, por acaso. Há quem come. Então, a Julia Roberts não come escargots também? Não, mas coitadinha, mas esse aí foi uma época que ela não sabia ainda. São os escargots que voam. Saltavam. Não, mas comes entrecosto, desculpa lá, comes entrecosto à mão, não e vendes. A verdade é que tu nem sabes pegar um garfo. Quanto mais, vá. Mas cala-te lá e responde, mas é a pergunta, vá. Lembras qual era a pergunta ou já nem por isso? Lembro-se, sim, senhor. Os talheres. Hoje vou começar pelo fim, que é de longe o mais interessante. O último talher a ser inventado foi o garfo. Não foi nem a faca nem a colher. Não, senhor. Foi e não foi para comer, foi para espetar nos alimentos, especialmente na carne, enquanto se cozinhava no fogo, para as pessoas não se queimarem. Ok, sim. E depois, mais tarde, para servir também os alimentos, para ajudar a cortar enquanto se servia. Depois as pessoas comiam à mão, tanto os mais pobres como os reis, toda a gente comia à mão. Aliás, essa sempre foi o método até muito tarde. Pois, isso durou até tardíssimo. Sim, ainda no século XV a Igreja criticava o uso de garfos para se comer, para se levar a comida à boca. Dizia-se que Deus deu ao homem um garfo natural, que são os seus dedos, por isso era uma heresia substituí-los por uma coisa de metal. Se bem que eu tenho alguma dificuldade em espetar o meu dedo num pedaço num bife. Pois, não é fácil. Não é entrecosto. Então no entrecosto pior ainda. A verdade é que o garfo é parecido com a forquilha do diabo. Sim, é? mais um motivo para a Igreja ser contra. E ainda havia outro argumento, o de que a comida era uma dádiva de Deus, por isso não devia ser nunca espetada. Espetar a comida era um pecado. Bom, e essa loucura começou quando? Começou quando, em 1004, a sobrinha grega do imperador bizantino usou um garfo de ouro com 2 dentes para comer no seu casamento com o filho do Doge de Veneza. O Doge era a autoridade máxima da República de Veneza. Muito bem, visitámos os seus aposentos quando estivemos lá. Exatamente. Lembro perfeitamente. Terá sido o primeiro garfo para comer usado na Europa. Num artigo publicado na Smithsonian Magazine. Diz lá Smithsonian outra vez. Smithsonian Magazine. Smithsonian é uma instituição. Exatamente. Museus em Washington. Tem alguns dos mais importantes museus americanos. Lisa Brayman conta a história deste casamento e de como ela trouxe o garfo. E deste primeiro garfo, no mundo terá sido? Não, no mundo não, na Europa. Os garfos já eram usados, especialmente entre as famílias mais ricas do Médio Oriente e do Império Bizantino. Sempre foram mais Mas na Europa não. Okay. Mas neste artigo, poucos anos mais tarde, ela conta que poucos anos mais tarde, a noiva morreu de peste e toda a gente acreditou que tinha sido uma punição de Deus pela sua vaidade suprema. Portanto como ela comia de garfo, era uma... A pobre coitada morreu porque alegadamente comia com garfo. Exatamente. Mas na Europa, portanto, apesar de no Médio Oriente ser usado o garfo, na Europa, mesmo os mais ricos e os mais educados ainda comiam à mão. No século XI comia-se à mão. Usavam uma faca para cortar e a mão para comer. Às vezes ajudavam com o pão. Portanto, o pão também era usado quase como talher. Ajudava a agarrar as coisas para se cortar. Agarravam num bocado de pão com uma mão e na faca com a outra, cortavam e depois levavam a comida à boca com a mão.
Mas já aqui havia uma distinção social. Então, como é que era? Os menos educados usavam a mão toda à bruta para pegar nos alimentos. E enchiam a mão inteira. Exatamente, de comida. pegavam na comida, na carne com a mão toda, agarravam naquilo, ficavam cheios de gordura, uma javardice. Que nojo. Mas os aristocratas comiam à mão também, mas só usavam 3 dedos. Era um sinal de educação e de civismo. Então, se calhar foi daí que começou-se a ver o dedinho espetado. Não sei. É para não basta tocar. 3 dedos, não é? Tens que Sim, espetar dois. Mas é difícil. Se tentares é difícil. Bem, mas a verdade é que o garfo só tinha 2 dentes nessa altura. Sim. Mesmo estes garfos mais pequenos que eram usados para comer, estes primeiros garfos usados para comer, tinham apenas 2 dentes. Só muito mais tarde é que ganham o 3º dente e quase no século XIX é que aparece o 4º dente. Mas já lá vamos, século XX. Quase no século XX é que aparece o 4º dente. É no século XIX que aparece. Mas já lá vamos mais à frente, eu já falo dos dentes dos garfos. Porque agora estás a ver uma mini. Agora tenho que dar aqui um gol de mamini. Isto é uma coisa de explicação. Mas antes de tudo gostava de saber como é que este preconceito da Igreja foi ultrapassado, que isso é que tem graça. Bom, com o tempo, mais gente da aristocracia começou a adotar o garfo em Itália. Pois. Primeiro no sul e depois foi-se expandindo pelo resto da península. E a Igreja passou a tolerar os garfos. Aos poucos foi começando a tolerar os garfos. Mas há uma família que é fundamental para a universalização dos talheres. Os Médicis. Claro. Os Médicis. São foram das famílias... fundamentais em tudo. Sabe, coisa quando vais a Florença, a nível de cultura, respiras os Médicis. A nível de cultura, de civilização da Europa, de abertura para o mundo, de cosmopolitismo, os Médicis foram fundamentais para educar a Europa. Eram mecenas. Eram, para educar a Europa. No século XIV, o garfo já estava implementado em Florença. Aliás, de onde são os Médicis. Mais tarde, Lourenço de Médicis introduziu ainda outros hábitos de boas maneiras que nós conhecemos hoje em dia. Lavar as mãos, que era uma coisa que não se fazia, e usar um guardanapo para se limpar durante a refeição. Também era uma coisa que não. Mas estes hábitos só existiam em Itália, nesta altura. Sim, e aos poucos foram-se espalhando primeiro pelo sul da Europa, em especial Espanha e Portugal, e só depois muito mais tarde para o norte. Portanto, essa coisa de que o norte da Europa é muito mais civilizado do que o sul da Europa, a nível de educação e boas maneiras, não é bem assim, não é? É civilizado noutras coisas, nos valores em sociedade, em comunidade, talvez sejam mais civilizados que nós. Não? Mas aqui não foi. Sabe-se, por exemplo, que quando Dona Beatriz, que foi a mãe de Dom Manuel, casou em 1447 com o infante Dom Fernando, levava no dote garfos de prata. Já tinha. Uns grandes para servir e outros mais pequenos que se presume, não se sabe ao certo, mas presume-se que fossem para comer. Claro. Os garfos mais pequenos não eram para mais nada. Isto em 1447 em Portugal. Portanto, aí já haveria garfos para comer. Também há alguns inventários de material do rei Dom João III, já no século XVI, no princípio do século XVI, já tinham garfos pequenos de ouro. E a descrição de uma mesa posta para o rei em 1537 confirma especificamente que eram colocados 2 garfos pequenos e 2 facas para cada pessoa. Portanto, ainda por cima tinham variedade, podiam comer com 2 garfos e 2 facas. Exatamente. Portanto, aí, pelo menos o rei Dom João III já comia, tinha garantidamente. Portanto, Portugal, garfo. A verdade é esta, foi dos primeiros países a comer com garfo e faca. E isso ninguém nos tira. Nada. Isso aí, isso é nosso. É nosso. A vitória é nossa. Mas Itália... era só no Palácio do Rei, pois claro, não é? Sim. Enquanto isso, no norte da Europa, até os reis comiam à mão. Assim, tudo comia com as patas. É lá. E até tinha uma certa aversão aos garfos. Depois desta loucura religiosa, no século XV, os franceses defendiam que o metal alterava o sabor dos alimentos. E por isso as pessoas tinham de comer à mão se queriam saborear verdadeiramente a comida. Portanto, uma teoria. Depois do argumento religioso, agora veio o argumento do verdadeiro sabor. Purista, não é? Exatamente. Mas isso só começa a mudar no século XVI, então. E mais uma vez, por causa dos Médicis, que basicamente foi a família que mais contribuiu para a sofisticação e para a educação à mesa em todo o mundo. E da cozinha também, não é? Quando Catarina de Médicis se casou com Henrique II de França, em 1533, levou no enxoval uma coleção de garfos pequenos de prata. E foi assim que o talher, o garfo, começou a popularizar-se em França, porque os franceses eram absolutamente contra. E no início as pessoas partilhavam os garfos.
Sim, no princípio é possível que sim, que o mesmo garfo servisse para alimentar várias pessoas à mesa. Portanto, as pessoas passavam o garfo mão em mão. Exatamente, o que não é assim muito higiênico. Mas já há registros de, em 1600, os convidados, mais uma vez em Itália, o país da civilização, levarem uma colher e um garfo dentro de uma caixa. Não se nota nada que adoras Itália. Mas é, de facto. Os convidados levavam uma colher e um garfo dentro de uma caixa que se chamava cadena, para cada jantar onde iam. Portanto, a pessoa levava os seus tojos e uns tojozinhos com os seus tojos com os seus talheres para comer lá. Em Inglaterra o garfo só se começa a popularizar no século XVIII, não é? E nos Estados Unidos ainda mais tarde, claro. É já no século XIX, depois da independência. E nunca usaram os talheres da mesma maneira que os europeus usavam. Isso já reparei. E ainda hoje não os usam. Pois não usam. E isto é dito pelos próprios americanos. Neste artigo na Smithsonian Magazine ela fala disso. Aliás, no século XIX, os talheres já estão difundidos em toda a Europa e começam a aparecer alguns manuais de boas maneiras para ensinar as classes menos educadas a usá-los corretamente. Mas os manuais de boas maneiras dão um programa sozinho. Sim. Eu tenho ouvido as tuas citações enquanto lês deliciado. É maravilhoso. Há ótimas histórias sobre estes manuais, mas do século XIX... Sim, fica para outro programa. Fica para outro programa. É maravilhoso. Mas em relação aos talheres, as boas maneiras identificavam duas formas de os usar no século XIX. Sim. A maneira britânica era a que conhecemos hoje em dia. Garfo na mão esquerda, faca na mão direita, a faca cortava e o garfo levava à boca. E outra maneira? Não me digas que era o garfo que cortava e a faca que levava à boca. Não tanto. A outra maneira era a maneira francesa. A comida era toda cortada aos bocadinhos. Como as crianças? Exatamente. E depois pousava-se os talheres e comia-se só com o garfo. Portanto, na mão direita. Isso é quando as crianças com 2 anos e 3 anos não conseguem ter a motricidade toda, comem só com uma colher para ajudar. Portanto, as pessoas primeiro cortavam a comida toda e depois pousavam os talheres, pegavam só no garfo e comiam só com uma das mãos e comiam o que é que fazia a outra mão? A outra mão ficava pousada. E esta era a maneira que, segundo o manual, era a maneira ordinária. Portanto, não era recomendável em Portugal, só em França. E era a maneira dos americanos comerem, é verdade. Ainda hoje muita gente come assim nos Estados Unidos. Pois é verdade. Mas no século XVII, antes dos garfos entrarem nos Estados Unidos, segundo a Smithsonian Magazine, comia-se com uma colher para segurar a comida, portanto não era usado garfo, a colher é que agarrava a comida e a faca cortava. Enquanto a faca cortava, a colher fazia o papel do garfo? Portanto, com a colher tu seguravas e com a faca cortavas. Depois pousavas a faca e comias com a colher. Portanto, era igual à maneira francesa, mas com uma colher em vez de um garfo. E nesta época os garfos já tinham 4 dentes? Ainda não? Não. O terceiro dente do garfo aparece algures no século XVII e o quarto dente só surge no século XIX. Terá sido inventado pelo camareiro da corte de Fernando Bourbon, mais uma vez em italiano, que foi o rei das duas Sicílias. E tinha que ser num palácio, porque o homem tinha dificuldades em deglutir. Não, o rei achava difícil comer a massa com um garfo de 3 dentes, portanto não conseguia levar a massa à boca com um garfo de 3 dentes. Ou é à mão, ou então não tinha outra maneira. Não, era uma selvageria a massa. E este camareiro, que se chamava Gennaro Spadaccini, criou um garfo que fosse bom tanto para espetar, como era o garfo de 2 e 3 dentes, mas também para levar a comida à boca. Portanto, no fundo, estava ali entre a colher e o garfo. Era assim mais arredondado. Era mais arredondado e era mais largo. E tinha 4 dentes. Era mais largo. E esse é o nosso garfo hoje em dia, a verdade é essa, não é? Apesar de terem existido experiências no século XX com 5 e 6 dentes. Sim. Como era óbvio, é difícil pôr esses garfos todos na boca, não é? Sim. Devia ser enorme. Bom, e em relação à faca e à colher, o garfo foi o mais recente, não é? Imagina os outros. Não, há registros arqueológicos de colheres com mais de 20 mil anos. E terá sido o primeiro instrumento usado especificamente para comer. Enquanto o garfo primeiro era para cozinhar, a colher foi inventada já para comer. Mesmo quando se comia à mão, já se usava uma colher para comer as sopas e os caldos. Claro, os líquidos não havia hipótese. As primeiras colheres eram feitas de madeira, pedra ou marfim, mas eram grandes, eram tipo conchas, o que também significa que eram usadas coletivamente, ou seja, não havia uma colher para cada pessoa. Portanto, não havia casquesitis, nem nojos, toma, partilha. Nada disso, era tudo para dividir. Isto aqui era tudo uma comunidade em que se dividiam as coisas. E não havia cá preocupações com Covid, nem com alergia, nem com espirros, etc. Também morria tudo com 20 anos. Mas de resto tudo bem. Com a invenção do pão, a colher começou a ser usada para deitar o caldo por cima do pão.
Também era outra coisa. Portanto, deitava-se o caldo, depois comia-se o pão já ensopado. Portanto, basicamente servia para servir. Não, servia ou para comer, para toda a gente ir comendo a colher, ou então para deitar por cima, espalhar, para deitar por cima do pão. E a faca? A faca é o mais antigo de todos os talheres, mas era usado como uma arma de defesa e para a caça, claro. E não à mesa. Mas isso era no tempo do Paleolítico, não? Já, o primeiro objeto cortante terá sido inventado pelo Homo erectus há 1,5 milhão de anos. Era feito de pedra. Sim. E era afiado para conseguir cortar. Na idade do bronze, que foi 3000 a.C., passou a ser feita, as facas passaram a ser feitas de bronze. Vai-se lá saber porquê, já que era a idade de bronze. Exatamente. Eram mais eficazes, cortavam melhor do que as de pedra. Com certeza. E a mesma faca era usada para matar e para caçar, ou seja, cada pessoa tinha uma faca e usava a faca para tudo. E também era usada à mesa para cortar os alimentos. Portanto, primeiro matavas alguém que te chateasse a cabeça, caçavas um animal, depois limpavas a faca ali num pano qualquer e levavas para a mesa para descascar os frutos ou para cortar a comida. Espero que entre esses vários atos houvesse uma lavagenzinha da faca. Não, acho que há uma limpeza só. Não parece ali, que houvesse ali limpava-se assim à perna, lavagem. estás a ver? Limpava-se à perna. Bom, higiene era coisa que não havia. Só muito mais tarde começam as preocupações de higiene. Até ao século XV, XVI, as pessoas usavam a mesma faca para tudo. Até para palitar os dentes à mesa na corte, a faca era usada. Como eu percebo. Desculpa, então depois de um belo bacalhau... Sim, tu realmente, todos os anos eu bem te vejo no Natal a palitar os dentes. Não palito nada, mas faço um esforço sobre-humano para me aguentar ali estoicamente. É um problema. Não, eu tenho fotografias. Se eu pudesse mostrar a tua cara, bem que eu publicava as fotografias tuas a palitar os dentes. Isso é heresia, uma heresia. Estes cuidados só aparecem mais tarde. Só no século XVII é que o cardeal Richelieu, o tal dos Três Mosqueteiros, com certeza. De quem não se lembra do cardeal Richelieu. Tu lembras-te do Três Mosconteiros? Dos Mosconteiros, essa bela música. D'Artacão? Era uma de... Não, Pronto, não vou cantar. O que é que fez o cardeal Richelieu? Ele impôs que cada pessoa tivesse uma faca para ser usada exclusivamente à mesa. Pronto, portanto, acabou essa coisa de ir matar com a faca e depois levá-la para a mesa. A faca que entrava na mesa só podia ser usada à mesa. E foi também na sequência... Impôs isso em França. E depois, mais tarde, foi na sequência também destas regras e das preocupações do Richelieu, que em 1669 o rei Luís XIV impôs que as facas levadas para a mesa tivessem uma ponta redonda. Portanto, diabo, já não dava para palitares os teus dentes. Pronto, nem para matar ninguém à mesa, que também, se houvesse uma discussão um bocadinho mais acesa, se calhar pegava... Devia ser comum. E até para cortar também não era fácil, também não é muito mais fácil. Se era redonda? No entanto, são estas as facas que nós temos hoje em dia. São as facas de facto arredondadas, não são facas para tu ires matar ninguém. Graças ao Richelieu. Graças ao Richelieu. Bem, nós voltamos para a semana, depois de toda esta aula sobre talheres, voltamos para a semana com um novo tema, com mais uma história sobre a origem da comida. E para a semana temos comida mesmo. Temos alguns hábitos, mas também temos comida. E Natal, claro. E Natal, sempre Natal. Este mês é o mês de Natal. É o mês de Natal. Até para a semana. Até para a semana. Favas contadas com o Casal Mistério.